Sport e Santos entram em campo hoje na briga pelo título da Série B, meu irmão, e só um desses times vai terminar na ponta da tabela hoje, até porque a gente tem um novo time chegando nessa briga pelo título. São 3 jogos hoje pela Série B e a gente vai ver os favoritos agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. 34ª rodada da Série B está de volta depois de uma pausa num domingo de eleições. Nós já tivemos 4 jogos aí, na verdade foram 3 jogos, né? Foram 3 jogos aí nessa rodada da 34ª rodada da Série B. Hoje a gente vai ter mais 3 jogos, tá? E coisas importantes já aconteceram nessa rodada, tanto na questão do G4, do acesso, quanto em relação à zona do rebaixamento, né? O Vila Nova, que tá brigando para subir, perdeu e ficou distante dessa briga por G4. Mirassol e Ceará venceram e deram uma disparada, deram um salto em busca dessa vaga. E na zona de rebaixamento, na briga pela permanência, Ponte Preta e Paysandu já perderam. Então, hoje nós teremos 3 jogos. A gente vai falar aqui de Curitiba e CRB. É um jogo que mexe principalmente com a zona do rebaixamento. A gente vai falar também de Ituano e Santos, né? Um jogo que mexe com acesso / título e também zona do rebaixamento. E América e Sport é o terceiro jogo, um jogo que mexe com acesso e título. Eu me chamo Diogo Cunha, cara, é um prazer ter você aqui nesse vídeo comigo. Seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, canal sobre futebol brasileiro. Se inscreva no canal, batemos 60 mil inscritos, cara, muito obrigado a você que está se inscrevendo aqui no canal recentemente. Estamos recebendo muita inscrição, então não deixa de se inscrever. Agora vamos rumo aos 70 mil, tá? Um dia a gente consegue a plaquinha e bota ali atrás no nosso cenário a plaquinha dos 100 mil inscritos. Mas vamos devagarinho, devagarinho, que o nosso trabalho vai dando fruto, beleza? Vamos falar aqui primeiro de Curitiba. Esse tapa que eu dei no ar foi um pelo que tava voando aqui, tá? Não sei se era um pelo ou um mosquito, mas enfim, do nada eu fiz assim, né? Mas vamos falar aqui de Curitiba e CRB, jogo às 18 horas, cara. O Curitiba, cara, é um time que nesse momento tá no limbo, né? Ou seja, não sabe pelo que brigar mais, né? Tá 10 pontos atrás do G4. O Jorginho, que é o treinador do Coxa, ainda não jogou a toalha, né? Depois da derrota na última rodada de virada pro Paysandu. Ele disse que não existe hipótese nenhuma de desistir enquanto ainda houver chances. Então, Curitiba ainda segue brigando por alguma coisa. Mas para chegar nos 64 pontos, né, que é a pontuação mágica do acesso, precisa de 17 pontos ainda, né? O Coxa tá ali com 47. Então, realmente, precisa de 17 pontos ainda. Só que só vai disputar 15, meu irmão. Ou seja, o máximo que o Curitiba pode atingir é 62 pontos. Então, tem que rezar para ganhar todos os jogos e rezar ainda mais para que 62 pontos sejam o suficiente para garantir o acesso. Mas é muito difícil, né? Hoje o quarto colocado, o Novo Horizontino, tá com 57 já, né? Então faltam ali 7 pontos, né? Na verdade são 5 pontos para o Novo Horizontino atingir os 62, né? Que é a pontuação máxima que o Coxa pode atingir. Ainda faltam 5 jogos para o Novo Horizontino, então, cara, tem que fazer 5 pontos em 5 jogos. Muito difícil subir com 62, tá? Mas o Coxa ainda sonha. O que quer dizer que vai jogar muito sério hoje nesta partida contra o CRB para tentar diminuir essa vantagem para 7 pontos, né? E secar muito o Novo Horizontino amanhã. Amanhã o Novo Horizontino enfrenta o Guarani. Jorginho, para este jogo de hoje, terá de volta Vini Paulista ali no meio de campo. Ele estava suspenso contra o Paysandu. Vai voltar a campo hoje. A tendência é que ele seja titular de novo, né? Zé Gabriel deve voltar para o banco, mas, cara, tem 2 desfalques para hoje também, tá? O Coxa tem que lidar com 2 desfalques, né? O zagueiro Benevenuto, né? O Marcelo Benevenuto, ex-Botafogo, ex-Fortaleza, e o Matheus Bianchi, os 2 estão suspensos para a partida de hoje, não vão jogar. Do lado do CRB, cara, o time ainda está fora da zona do rebaixamento, tá? Vem de uma derrota dentro de casa pro Mirassol, mas não foi suficiente para devolver o CRB para a zona do rebaixamento. E nessa rodada o CRB tem uma chance de ouro para disparar na tabela, tá? Hoje ali, né, o CRB tem o mesmo número de pontos do Botafogo, que é o 17º colocado, mais conhecido como zona do rebaixamento, tá? Se o CRB vencer, ele vai a 39 pontos, passa a Chapecoense, que ainda joga, ou seja, a Chape pode passar de novo, mas por hoje termina na frente da Chapecoense. A Chape enfrenta o Brusque amanhã, passa a Ponte Preta, que esta já foi derrotada, então o CRB terminará a rodada na frente da Ponte. Então ganha pelo menos uma posição e fica ali a um pontinho do Paysandu, que já está com 40 pontos. Só que, cara, o grande problema do CRB, né, segue sendo a sua campanha fora de casa, que o time já fez 16 jogos, perdeu 10 e só venceu 1. Inclusive, essa vitória foi a última vez que o CRB jogou fora de casa, venceu de virada o Brusque, né? O Brusque acabou ficando com um jogador a menos, o CRB virou e venceu sua primeira fora de casa. Então, cara, se perder,
esse jogo de hoje, que tem sido o padrão do CRB nos jogos fora de casa, o time volta para a zona do rebaixamento em caso de um simples empate do Botafogo, que enfrenta amanhã também o Amazonas lá em Manaus. Ou seja, se o Botafogo empatar e o CRB perder, o CRB volta para a zona do rebaixamento, inclusive pode ser ultrapassado até pelo Ituano, tá? O Ituano que joga hoje, né? Então, o CRB perdendo ou empatando e o Ituano vencendo, o Ituano ultrapassa o CRB. Então, só a vitória garante o CRB fora da zona do rebaixamento ao final dessa rodada. E Hélio dos Anjos, técnico do Galo, perdeu o Simon, cara. Teve um problema ali no estômago dele, ali, né? Não vou nem falar o que pode ser, mas enfim, teve um problema digestivo aí nesse último final de semana, nem viajou para jogar essa partida, tá fora desse jogo de hoje. Gustavo Henrique deve entrar no lugar dele, e outra baixa aí é o Falcão, que tá suspenso, né? O volante Falcão tá suspenso, não joga hoje, tá? Segovia, né? O zagueiro que veio do Botafogo, ele tá machucado desde o dia 4 de outubro, treinou ao longo dessa semana, segundo aí os setoristas do CRB lá no Globoesporte.com, ele treinou ao longo dessa semana e deve voltar à zaga titular do CRB, né? O Wanderson se machucou na última rodada e tá fora desse jogo de hoje, né? Retrospecto histórico entre esses dois times em jogos de Série B. São 11 jogos dentro da Série B. Curitiba venceu 3, CRB venceu 4 e tivemos ainda 4 empates. Então é um confronto equilibrado. O primeiro turno o CRB venceu por 2-1, né? Mas hoje o Curitiba, mesmo assim, cara, com uma hipótese distante de acesso, o Curitiba é muito, muito favorito, tá? Na minha opinião aí, se você for ver o Curitiba, né, dentro de casa, é um time que vem numa arrancada excepcional. O Coxa já venceu nos últimos 5 jogos, ele não perdeu e venceu 3, né? Então, pra mim são 4 raios aí pro Curitiba, apenas um raio pro CRB, que fora de casa não dá nenhuma esperança de favoritismo pra gente, né? O outro jogo de hoje, cara, é Ituano e Santos, jogo às 19 horas, cara. Isso aqui é briga contra o rebaixamento também e briga por título, principalmente. O Santos pra mim já subiu, então tá pensando em título, tá? Cara, o Ituano vem de uma vitória gigante, tá? Venceu fora de casa na última rodada num confronto direto e muito importante diante do Botafogo. Conseguiu sair da vice-lanterna, pulou uma posição e está ali a ponto de sair da zona do rebaixamento. Pode sair nesta rodada, tá? Pode sair hoje, pode terminar hoje fora da zona do rebaixamento, tá? É só vencer o Santos, só isso. Só precisa vencer o Santos e torcer para um tropeço do CRB, tá? O CRB tropeçando e o Ituano vencendo, ele sai da zona do rebaixamento por hoje. Mas para se manter fora da zona do rebaixamento, ele precisa que Botafogo ou Chapecoense, um desses dois, também tropecem, tá? Ele precisa do tropeço um desses dois times precisa tropeçar para que o Ituano se mantenha fora da zona do rebaixamento. Ou seja, para resumir aqui, dentre Botafogo, CRB e Chapecoense, o Ituano precisa que 2 tropecem e ele vença, obviamente, para que ele termine fora da zona do rebaixamento. A Chapecoense precisa perder, CRB e Botafogo podem empatar ou perder, que já serve para o Ituano também, tá? É um jogo de vida ou morte, tá? Se pode tirar o time da zona do rebaixamento, a derrota pode afundar ainda mais o Galo de Itu. E o Chico Elias, que é o técnico que está no comando do Ituano nesse momento, né? O Valentim foi demitido. Tem 3 jogadores retornando em relação à rodada passada, 3 jogadores importantíssimos, titulares absolutos, né? O Marcinho, né? O Tony Anderson, os 2 voltando de suspensão, e o Luiz Gustavo, que também estava fora do último jogo aí por suspensão, tá? Então vai voltar pro jogo de hoje também, ele que nem não é um titular absoluto do time, né? Mas o Marcinho, cara, ele é titular absoluto, né? Desde que ele chegou aí no Ituano, ele já jogou 17 jogos, deu 2 assistências, tem jogado muito bem. O Tony Anderson, né? Que é um novo centroavante e tem jogado como centroavante do Ituano. Ele é o vice-artilheiro do Ituano na Série B, já meteu 5 gols, então são 2 jogadores muito importantes, né? É o arco e a flecha, né? O Marcinho dá muita assistência e o Tony Anderson tem feito bastante gol. O Santos, né, vem de uma vitória importantíssima sobre o Ceará, brecou um adversário direto e deu uma disparada, se manteve na ponta, abriu 7 pontos de vantagem para o 5º colocado. Tá? Quando começou a rodada, o Santos tinha 7 pontos de vantagem para o 5º colocado. Hoje, com a vitória do Ceará, né, do próprio Ceará, a diferença é de 5 pontos para o 5º colocado, né? O Ceará venceu, passou o Vila Nova. Mas se o Santos vencer, a distância aumenta para 8 pontos. Então coloca 1 ponto a mais em relação ao que começou a rodada. E aí, meu irmão, vão faltar 12 pontos. O Santos pode até se classificar matematicamente para a Série A já na rodada que vem, tá? É muito próximo do acesso. Mas para mim agora o lance do Santos é briga por título, né? O Santos vai subir, tá? É questão de tempo, só o Santos vai subir e agora tá numa briga
pelo título contra o Sport. Só que nessa rodada ganhou um novo concorrente, tá? O Mirassol venceu a Ponte Preta, igualou os 59 pontos de Santos e Sport. Então, o Mirassol chegou. Um tropeço do Santos hoje deixa o time do Mirassol muito forte nessa briga pelo acesso, pelo título também, né? Não só pelo acesso, mas pelo título também. Em relação ao Sport, né? Na rodada passada o Sport acabou goleando, né? Então viu o Sport diminuir a distância de saldo, que agora é só de 4. É o que tem mantido o Santos na liderança. 4 gols a mais em relação ao Sport. Ou seja, hoje o Santos, além de vencer, tem que fazer saldo também para continuar distante do Sport, que, cara, o Sport tá metendo muito gol, tá chegando próximo da liderança, né? Na teoria, cara, o Santos tem um jogo um pouco mais tranquilo que o do Sport hoje, né? O Sport pega o América, a gente vai falar já desse jogo também. Então o Santos vencendo, ele não garante a ponta, mas fica praticamente seguro de que vai terminar na liderança, né? Pode perder no saldo, como eu falei, mas o Sport tem que fazer muito mais gol, tem que fazer 5 gols a mais do que o Santos, né? Então, provavelmente o Santos vencendo se mantém na liderança, mas é bom que o Santos faça mais gols, né? Se perder, aí ele pode ser ultrapassado, não só pelo Sport, como também pode ser ultrapassado amanhã pelo Novo Horizontino e fica igual em número de pontos com o Mirassol, tá? Então, assim, perde totalmente a sua vantagem na briga pelo título, tá? E o time hoje, cara, tem apenas 2 pontos de distância pro Novo Horizontino, que é o 4º colocado. Então não pode nem pensar em tropeçar, tá? Se a briga pelo acesso tá fria aí, né? Você tá vendo que a briga pelo título tá doida, né? Tem 3 times com 59 pontos e um com 57. A briga pelo título tá boa demais, tá? O técnico do Santos, né? O Carille, tem problemas pra escalar ali a defesa do Santos, principalmente, tá? O Luan Pérez aí sentiu dores nos treinos e tá fora desse jogo de hoje, né? Não vai jogar. O Jair também tá lesionado e não treinou também essa semana. Os dois devem ficar fora dessa partida de hoje. O Juliano, né? Que tinha alguns problemas nos treinamentos dessa semana, né? Tava com edema ali na coxa. Ele voltou a treinar, tá? Voltou a treinar, deve ir para jogo hoje. É dúvida, né? Às vezes a comissão técnica tem um pouco de cuidado a mais com o Juliano, porque é um jogador muito importante, é um jogador um pouco mais veterano, então, e um jogador, cara, que é muito importante. Às vezes a diretoria poupa o Juliano num jogo ou outro para que ele volte 100% no próximo. É um cara muito importante mesmo, né? Histórico entre eles dois na Série B. Só um jogo, né? O Santos venceu por 2-0 aí no primeiro jogo lá na Vila Belmiro. Na história, esses dois times paulistas já se enfrentaram 34 vezes. O Santos venceu 20, o Ituano só venceu 6. Tivemos ainda 8 empates. Então o Santos normalmente vence o Ituano com tranquilidade, né? Pra mim o Santos é favorito, tá? São 3 raios pro Santos, 2 raios pro Ituano. O Ituano vem de uma derrota em casa pro Ceará, né? A última vez que jogou em casa, perdeu pro Ceará. Mas o Santos fora de casa não vem tão bem assim, né? Perdeu os últimos 2 jogos que fez fora de casa. Perdeu para Chapecoense, que também briga contra o rebaixamento, e perdeu para o Goiás. Então, por isso são só 3 raios pro Santos, tá? Não nada absurdo esse favoritismo de hoje, não. Se você vai a algum jogo hoje, já sabe, né? Meu Instagram tá aqui embaixo. Vai lá, filma, posta nos seus stories a festa da sua torcida direto do estádio e me marca que eu vou repostar. Como sempre, eu reposto todo mundo. E também tem a promoção dos quadrinhos. Se você não tá sabendo, cara, a torcida que votar mais lá no Instagram vai ter quadros da sua torcida aqui no cenário do torcedorismo, tá? Essa semana eu vou lançar essa promoção lá, então já vai lá, me segue no Instagram para participar e botar um quadro da sua torcida aqui no cenário do torcedorismo, tá? América Mineiro Sport, último jogo de hoje às 20 horas. O América cai numa situação parecida com o Curitiba, né? O América tem 49 pontos. Para chegar aos 64, precisa de mais 15 pontos e disputa justamente 15 pontos. Ou seja, tem que fazer uma campanha perfeita até o final. A América tem que vencer todos os jogos, né? Os jogos em casa, né? Não tem sido o problema do América nessa temporada, né? O time jogou 16 vezes em casa, venceu 10, empatou 6. Ninguém venceu o América nesse ano na Série B e é a temporada inteira. Nem no Campeonato Mineiro, nem na Copa do Brasil, ninguém venceu o América jogando em Belo Horizonte. O time está invicto nesta temporada. Só faltam 3 jogos em casa para terminar essa temporada invicto dentro de casa. Mas fora de casa são outros 500, né? O América realmente em 17 jogos só venceu 2. Então, cara, e teve 8 derrotas. Então por isso que é muito difícil a gente acreditar no América subindo de divisão, né? Vencendo os 5 jogos que restam, dando essa arrancada assim absurda, né? Para um time que tem dificuldade de vencer jogos fora de casa. Fazer só 2 jogos fora de casa, mas precisa vencer os 2, né? Um time que só venceu 2 até aqui precisa dobrar o que ele já fez, né? Mas o time ainda acredita, né? Vai trabalhar por esse acesso ainda. E neste contexto de que o time ainda acredita no acesso, o jogo de hoje é crucial, como você viu. Não pode perder mais ponto nenhum. Se perder ponto, esquece, tá? Vencendo o Coelho vai a 52 pontos.
passa o Operário, que joga só amanhã contra o Goiás, empata em número de pontos com o Vila Nova, que já perdeu, só que o América tem duas vitórias a menos no critério de desempate. Isso é um grande problema do América na competição. É o time que mais empata, são 3 empates, por isso nos critérios de desempate, o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, ele perde para todo mundo. Então, esse também é outro fator que dificulta muito o acesso do América, né? Para a partida de hoje, cara, lateral esquerdo, Marlon, titular da equipe, né? Nas últimas rodadas aí, se lesionou na derrota contra o Operário, né? Ele se lesionou na última rodada, tá fora do jogo de hoje, não deve jogar, mas Lisca terá de volta aí. Juninho, capitão do time que estava suspenso, fez bastante falta aí contra o Operário. Ele tinha tomado o terceiro cartão amarelo, tá de volta pro jogo de hoje contra o Sport, um jogo decisivo, tá? E o Sport, rapaziada, é simplesmente o melhor time do segundo turno da Série B. Tanto em campo, jogando bola, quanto nos números, tá? É o líder do segundo turno, né? O time que mais fez pontos nos jogos do segundo turno. São 29 pontos em 14 jogos, cara. Foram 9 vitórias em 14 jogos e 3 derrotas somente, tá? Teve ainda 2 empates, então o Sport está numa batida avassaladora. Tem o craque da competição, que para mim é Lucas Lima. Tem jogadores como o Coutinho, que foi o artilheiro da Série B do ano passado e nesse ano já meteu 7 gols. Tem o Barleta, um cara que às vezes vem ali do banco de reservas e que já tem 8 gols também. Tem o Fabrício Domingues, volante artilheiro, que também já fez 8 gols. É o segundo melhor ataque da Série B com 48 gols. Tem um golzinho só atrás do Santos, né, que tem 49. Então assim, além disso tem uma boa defesa, né? É a 7ª melhor do campeonato, sofreu 31 gols só. Então, cara, o Sport vive uma reta final de ano espetacular. Nos últimos 10 jogos, venceu 6, empatou 3 e só perdeu 1. Atingiu a vice-liderança da Série B e nesta rodada pode assumir a liderança. O principal pro Sport é vencer o jogo, tá? É vencer o jogo e aí depois secar o Santos. O Santos empatando ou perdendo, o Sport termina a liderança em caso de vitória. Se os dois vencerem, aí o Sport tem que pensar em tirar mais saldo do Santos, né? Hoje são 4 gols de saldo, então o Sport precisa tirar saldo para assumir a liderança, né? O empate não é ruim, tá? Se você for pensar que o América não perdeu de ninguém, o empate para o Sport não é ruim. O Santos vencendo, o Sport empatando, o Santos fica 2 pontos à frente do Sport e na última rodada o Sport enfrenta o Santos dentro de casa, podendo, ao vencer, ultrapassar o Santos. Ou seja, mesmo empatando hoje, o Sport continua dependendo só de si para ser campeão. Só que, obviamente, é bom vencer, né? Que, inclusive, pode já se tornar líder vencendo, tá? Além do mais, se vencer, coloca 8 pontos para o 5º colocado, que é o Ceará. E aí o Sport bota mais um pé no acesso, que para mim o Sport também já subiu, assim como o Santos. Se o Sport calhar de perder o jogo, aí ele fica ainda com esses 5 pontos de vantagem para o Ceará. Fica ali seguro, né? Uma gordurinha boa ainda, mas ainda vai precisar fazer mais, tá? Fica um pouquinho atrás na briga pelo título se o Santos vencer e o Sport perder. Pro jogo de hoje, cara, um dos artilheiros do time, né? O volante Fabrício Domingues está de volta e também o Tite Ortiz, ambos titulares, assim, muito titulares com o Pepa, né? Técnico português. Eles voltam de suspensão, obviamente vão ser titulares. Existe uma dúvida na lateral esquerda, porque geralmente o Pepa fora de casa ele adota uma postura não tão ofensiva, né? Nos últimos jogos em casa, o Sport vem de 3 jogos seguidos em casa, né? Ele foi de Filipinho, né? O Filipinho, que é um lateral um pouco mais ofensivo, fez inclusive gol no último jogo contra o Guarani. Mas Dalbert, que é um cara um pouco mais defensivo, né? Pode ser que ele volte a ser titular, né? Caso o Pepa queira manter um time um pouco mais seguro ali na retaguarda, jogando fora de casa contra uma equipe perigosa que é o América, tá? Então pode ter essa mudança na lateral esquerda. O histórico entre esses dois times, cara, são 10 jogos entre eles na história da Série B. O América venceu 4, o Sport venceu 2 e tivemos 4 empates. O América leva vantagem, tá? O primeiro turno foi 1-1. 1-1 na casa do Sport. Mas hoje, cara, o Sport para mim é favorito. Mesmo jogando contra um time invicto dentro de casa. Olha a responsa do Sport, hein? Para mim são 3 raios pro Sport, 2 raios pro América. Por quê? Cara, o Sport é o melhor visitante da Série B, tá? Foi 16 vezes jogar fora de casa, venceu 6 e só perdeu 4. Um time muito difícil de ser derrotado. Vive uma fase iluminada, tanto coletivamente quanto vários jogadores individualmente, né? Posso nomear vários aqui, ó. Lucas Lima, Coutinho, Barleta, o próprio Tite Ortiz, Fabrício Domingues, cara, todo mundo vivendo ali. Até o Igor Cariús tá jogando muito ali na direita, né? Então, o Sport vive essa fase iluminada, vem com um time completo para esse jogo de hoje.
e pega um América que já tá abaixando um pouco o seu nível de motivação, né? Um América mais desmotivado, sabendo que é quase impossível o acesso. Então, para mim, o Sport é favorito. Comenta aqui embaixo os seus favoritos, tá? Para quem você tá torcendo, coloca suas apostas. Se você é apostador, coloca aí suas apostas. Se inscreva no canal, mais tarde tem mais vídeo aqui no Torcedorismo. Hoje ainda tem mais vídeo, então se inscreve, ativa o sininho. Até lá, meu irmão. Tamo junto, valeu e falou.